Ele vai para a escola cansado, ele não consegue estudar, ele não consegue mais se concentrar, ele não vai conseguir ler um livro. Por Até quê? porque Porque não é o mesmo estímulo. E porque ele não consegue também ficar na posição, né? Exato. Ele não consegue nem ficar na posição Então, a para ler um questão livro. do celular, que a Kelly já falou antes, é isso. A cabeça pesa, isso muda a estrutura, isso muda tudo. E isso tá vindo de uma maneira gigantesca. Gigantesca. E ele inclusive, tem o nome já, é a Síndrome do Pescoço Tecnológico. Síndrome do pescoço tecnológico. Isso aí. Tu viu até agora tem na Dinamarca, né? Que as escolas agora eles proibiram o uso de celular, elas não podem levar nem computador, estão tirando tudo. Porque Por o causa que que desse- acontece? Até por questões, A educação, ela tá, as escolas, né? As escolas, elas estavam tentando incluir na educação a tirada do... Vamos lá, Eduardo, quando eu estava na faculdade, tá? Quando eu estava na faculdade, eu precisava estudar sobre um assunto. Eu, às vezes, tinha que ler 3 livros de 200 páginas para achar aquele assunto que eu precisava. Achar a resposta para aquilo que eu precisava. Hoje, tu digita no Google e vem a resposta. Pior Tu não não é nem precisa o Google, mais né? ler. Pior não é nem o Google. Pior é o seguinte, tu vai no chat GPT e ele já não traz só a resposta. Ele já Exato. traz a resposta e a aplicação Aplicação para para aquilo que tu precisa. E tu entende? Então, assim, ó, facilitou muito. Então, as escolas estavam vindo com a tecnologia para facilitar. Pelo Webster, no chat É isso GPT. aí. Eu não uso mais o Google para pesquisa. Isso aí. Não pesquiso mais nada no E Google. aí, tu coloca isso aí numa escola, o que acontece? Eles vão perceber o dano. Claro que vão. Isso vai refletir onde? No mercado de trabalho. O mercado de trabalho não perdoa. Não O perdoa. mercado de trabalho não perdoa. A gente vai ter muito problema no mercado de trabalho por conta desses problemas de questão de tecnologia, questão de postura, questão emocional. Questão As física. pessoas não estão mais conseguindo se comunicar. Porque o moleque que tá assim no telefone também, ele não pratica, ele Não, não cara, vai pra Eduardo, educação as física, cara. pessoas não têm mais aquilo que a gente falou como é que é, a pessoa não tem mais o desempenho no trabalho porque ela não tem a resistência de trabalhar tantas horas mais. Não tem. Não tem. Entendeu? Ela não tem os nutrientes suficientes para se manter ativo, porque ela não se alimenta bem. Ela não tem a capacidade de se concentrar e ler algo que não seja nas telas e que isso vai ser pelo sistema de tecnologia que faz isso. Por quê? Porque ela não tem aquele estímulo ali. Porque ela fica horas naquele outro processo. Ela não vai ter a capacidade de se comunicar porque ela só usa o WhatsApp. Pede para um adolescente hoje fazer uma ligação. É isso aí. E fazer uma venda por ligação. Ou explicar alguma coisa por ligação. Ele não consegue. Pede pra ele, cara, resolve isso pra mim. O que ele vai fazer? Vai mandar um e-mail, vai mandar um WhatsApp. Ele não vai ligar pro cara. Ele não vai ligar pro cara. Quando para resolver efetivamente... Precisa de uma ligação. Ou ir lá. Ou ir lá. Pior ainda se pedir, passa lá pra mim. Ele não vai. Não vai. Não vai, entra em pânico. Tem pânico. Entra em Exato. pânico. Entra em pânico. Entra em pânico. Tu pede, não tem. E isso vai cobrar o preço, no mercado de Vai. trabalho. E o Vai cobrar mercado preço. de trabalho vai cobrar. Entendeu? Só que o que a gente tem que ter é essa consciência. Isso é um problema a nível postural, a nível de coluna de subluxação, de perda de capacidade funcional do sistema nervoso, de funções neurológicas, estresse físico, químico e emocional. Aquilo que a gente já falou. Isso leva a um problema. Então, a gente tem adolescentes e crianças com muito mais problema de coluna, porque isso também está sendo afetado pela tecnologia. Que loucura. Pela falta de atividade física. Cara, uma vez tu fazia o que quando tu era criança? Tu ia pra rua jogar futebol, jogar taco, jogar bolita, brincar de pega-pega e de esconde-esconde. Hoje vamos jogar online. É isso aí. E tem uma coisa que é engraçada no estar online, principalmente para um adolescente, para uma criança, que é difícil, que é o seguinte. Que aí é onde eu entro até com a parte da luta, né? Que os teus filhos hoje estão treinando, que eu acho que é fundamental para uma criança. Porque a luta, ela te impõe um respeito, um limite. Na luta, não existe eu morrer e começar de novo. Na luta, vai ter um menino mais forte do que eu, por cima de mim, e
e que vai estar me dando um amasso e que eu vou ter que ter a garra suficiente para entender que eu vou ter que ter um processo de superação ali para simplesmente me colocar numa posição boa, para depois tentar pensar em fazer alguma coisa contra ele, entre aspas, né? Já quando tá jogando online, imagina que quando o moleque tá jogando online, ele pode falar o que ele quiser dentro do... O tempo... atingiu o tempo máximo. Agora... Pensa quando o moleque, ele pode falar o que ele quiser dentro daquela sala. Ele pode chamar o amiguinho do que ele quiser. Se ele tiver dentro de um tatame e ele chamar do que ele quiser, o professor vai chegar para ele e vai falar, vai para casa. Isso aí. Ele entende que na rua ele não pode falar o que ele quiser. E na internet ele fala o que ele quer. Ele simplesmente chega numa postagem e ele comenta o que ele quiser. Isso aí. Do jeito que ele quiser. Exato. Sem consequência nenhuma. E isso acaba gerando na cabeça dele uma intenção de que aquilo é permitido. De que Entende? aquilo é. E de que funciona, e que a regra da vida é essa, né? Quando na realidade não é. A gente sabe muito bem que não é não assim, é, né? claro que não é. A gente não... Muito longe. E assim, ó, o pessoal pensa, não, mas eu vou trabalhar com uma coisa que possa. O que é uma coisa que tu pode falar o que tu quer? Eu vou ser youtuber. É a única coisa que eles pensam. Olha a loucura. Quando, se tu for um médico, tu não vai poder falar o que tu quiser, cara, pro teu paciente. Muito antes pelo contrário. Uma quiropraxista não pode falar o que quiser pro paciente, é ou não é? Aí chega o senhor lá falando um monte de barbaridade e tal. É ou não é? Tem que saber contornar. Vai ter que saber. E a principal habilidade que um ser humano pode ter é a comunicação. E eles não sabem se comunicar. E eles não sabem se comunicar. Eles não conseguem dizer oi e tchau. Olha o nível do absurdo, né? Olha o nível de absurdo. Tu entende? É verdade, é verdade. E desde que tu sabe que isso é o básico do ser humano, Um básico mesmo. te encontrar e dizer, oi, Eduardo, tudo bem? Né? Não. Né? Olha, eu tenho relatos de adolescentes que eu atendo. Eduardo, olha que ponto chegamos. Eu tenho relato de pacientes que eu atendo com problema de coluna, com problema de ansiedade, com problema de depressão, que estão vindo lá por uma questão postural. Os pais me procuram por uma questão de postura. O filho tá corcunda, o filho tá com o pescoço para frente e dói aonde? Dói a coluna torácica, dói a coluna cervical e dói a coluna lombar. Aí eles não praticam atividade física, não fazem um esporte, né? Sim. E na escola, eles se comunicam entre eles, com o coleguinha do lado, pelo WhatsApp. Como assim? A gente tá Entende? gerando... Tu se comunica com teus colegas na sala de aula pelo WhatsApp. Sim. Tá, e quando você se encontra, vocês falam o quê? Nada. Porque não sabem o que falar. Entendeu? Então, assim, é relato de adolescente, tá? Eu não tô inventando isso. Eu não tô achando que é o que tá acontecendo. É o que eles me dizem. Entendeu? Então, assim, eu tento entender o paciente. Eu tento me pôr no lugar desse paciente. Eu fico pensando... Como que isso vai causar uma coisa boa? Não vai. Aí isso já começa a questão postural, isso vai mexer com a questão estética, porque eu tenho um paciente hoje que me procura, porque ele diz assim, Gisele, eu estou me visualizando em fotos e eu estou corcunda. Isso está mexendo com o meu ego, com a minha questão estética. Eu estou me sentindo feio. Mas tu entende que por trás disso tem muitas outras coisas? Eu vou conseguir ajudar ele em um grãozinho de areia. Todos os outros grãozinhos de areia que ele tem que esvaziar do copinho dele, ele tem que se dar conta. Então, às vezes, tu tem um paciente assim, é um paciente que tu demanda tempo para explicar, tu demanda tempo para ele entender, tu demanda tempo para mostrar onde a quiropraxia vai chegar com ele e o que ele precisa fazer fora da quiropraxia para que isso aconteça. Entendi.